Olá, meus amigos, sejam bem-vindos ao nosso primeiro encontro desse novo ano que se inicia. Estamos aqui em 1º de janeiro e sempre é uma época do ano muito propícia para que a gente faça reflexões importantes. O mundo inteiro, né, está renovado de expectativa, apesar de às vezes parecer uma mera transição cronológica, né, de um dia para o outro, né? Na verdade, não é bem assim, né? Nós somos seres humanos permeados de simbologia, né, nas nossas culturas, e essa mudança de ano é também uma mudança energética, uma mudança de ciclo, e ela deve ser vivida intensamente por cada um de nós. É tão bonito quando a gente vê a passagem do ano novo, né? Ontem eu estava vendo a explosão de fogos em várias áreas aí do nosso país, do mundo, e os olhos das pessoas me chamou bastante atenção, que é realmente a renovação da esperança. Como o ser humano é bom. Como é que alguém chegou a pensar que o ser humano era ruim, né? Quando nós estudamos os filósofos, no direito a gente estuda bastante essa questão, né? O ser humano é bom por natureza ou ele é mau por natureza? E basta olhar nos olhos de um ser humano aí nessa virada do ano para você ter a certeza absoluta, né? Essa é uma das fenomenologias que a gente percebe que o ser humano é bom, de natureza o ser humano é bom, com certeza, né? Então, nesse 1º de janeiro, eu venho trazer para vocês aqui um tema que é um tema muito importante e sempre me interessou. É engraçado, eu sempre fui muito atraída pela questão da juventude, o jovem, né? Sempre tive o sonho de trabalhar com os jovens, talvez porque a minha juventude tenha sido um período muito importante na minha vida, de muita busca e de alguns encontros importantes. E quando a gente encontra na vida alguma coisa que nos ajudou no meio do caminho, é natural que a gente queira passar para frente esse conhecimento. Porque se nós conseguimos enfrentar as batalhas da nossa vida, alcançar algumas respostas importantes para cada um de nós, é porque outros vieram antes e outros compartilharam aquele tanto de conhecimento que eles conseguiram alcançar, juntar, produzir ao longo da vida. Então, eu tenho pensado muito isso, sobre a importância da gente transmitir aquilo que a gente sabe. Nós não temos, no arco da nossa existência, sei lá, de 70, 80, 90 anos de vida, todo o conhecimento do mundo, né? Mas eu acredito que é importante que cada um deixe a sua marca aqui e a sua contribuição para quem vem depois. Porque muito do que nós, praticamente tudo, né, do que nós herdamos como seres humanos nesse planeta foram produzidos, ó, por quem veio antes da gente e quem teve a preocupação de deixar registrado, né, aquele tanto que produziu. E também durante muito tempo eu fiquei pensando, mas será que aquilo que eu estudei na minha vida, aquilo que eu aprendi, vai ser útil para alguém? E contando, eu morei fora muitos anos, né, pessoal? E aí as pessoas sempre se interessaram pelas minhas histórias, pelos meus causos. E quando eu contava, eles falavam: você podia escrever um livro sobre isso, né? E na verdade não era só por causa dos episódios engraçados de quem morou no exterior, é por causa dos aprendizados ao longo dos estudos, né, ao longo da vida. E eu pensava assim, mas será que vai ser útil para alguém aquilo que eu estudei durante a minha vida, aquilo que eu vivi? E eu fui percebendo que as pessoas falavam, olha, é útil sim, é importante assim, passa para frente, vamos refletir juntos. E é pensando nisso, encorajada aqui pelas pessoas que passaram na minha vida e falaram que algumas reflexões que nós propusemos foram reflexões importantes de verdade, do ponto de vista prático mesmo na vida delas. Eu trouxe aqui a nossa primeira reflexão do ano. Pessoal, e é um tema que sempre me interessou, que é a questão da juventude. Vou colocar aqui para vocês o que eu separei para a gente conversar hoje, nesse primeiro ano, né, primeiro dia do nosso novo ano, desse ano novo para todos nós, que é o futuro da juventude e a redescoberta da nossa essência. Não dá para fazer tudo no arco de uma vida, né? Eu acho que a gente acaba tendo que selecionar mesmo os nossos projetos. Muitas vezes temos vontade de fazer um pouco de tudo, né? Só que o nosso tempo aqui, ele é limitado. O nosso tempo nessa existência, ele realmente é limitado. Nós não temos todo o tempo do mundo, né? Como já disse uma certa vez uma música, temos todo o tempo do mundo, não temos todo o tempo do mundo. Então, eu entendo hoje aqueles filósofos, aqueles cientistas que a um determinado momento da vida deles, eles direcionaram os seus ensinamentos para um público específico.
ó, a partir de agora eu vou falar para jovens, ou a partir de agora eu vou falar para líderes. Então, são pessoas que num primeiro momento, né, dirigiam os seus discursos, as suas reflexões, os seus ensinamentos a todo mundo, mas depois, por uma questão de economia existencial, precisaram focar nos seus públicos, né? Ontem mesmo eu estava vendo os stories de um marqueteiro. Marqueteiro parece feio falar, mas eu admiro tanto ele, que é o Ícaro de Carvalho, né? O Ícaro de Carvalho, ele é um jovem muito promissor, assim, e que ele realizou muitas coisas grandes na vida dele, dentro desse mercado digital. E aí ontem ele abriu uma caixinha de perguntas, e aí era, né, dia 31 de dezembro, e o pessoal faz mais reflexão mesmo nessa época do ano, e alguém chegou para ele e perguntou assim, eu não sei o que eu quero da vida, eu tenho 40 anos, eu tenho 45 anos, eu ainda estou perdido e tal. E aí, aí ele chegou assim, e ele foi bem duro, né? Eu tenho percebido que ele tem sido bastante objetivo, bastante econômico, né? Nas posições dele, e eu entendo por quê ao longo da vida dele, né? Ao longo da vida dele, ele atendeu várias pessoas, ele ajudou várias pessoas, e aí, quando essa pessoa de 40, 45 anos falou assim, sei lá, eu tô desempregado, eu não sei o que que eu faço, eu tô perdido, não sei o que que eu quero da vida, aí a pessoa falou assim, eu quero desistir do online, uma coisa assim, né? Como ele é da área do marketing, aí alguém falou assim, tá muito difícil conseguir construir uma carreira no online, que é a área do Ícaro, né? Aí ele falou, tô pensando em desistir. O senhor, né, 40, 45 anos, falou que queria desistir. Aí o Ícaro falou assim, desista, desista. E foi chocante, né? Ele falou assim, desista. E ele disse assim, um dos maiores arrependimentos que eu tenho na vida é ter dado muita atenção, perdido muito tempo com quem não sabia se ia fazer ou não. Ele falou assim, eu quero trabalhar com quem quer fazer, com quem já começou, com quem já botou a mão na obra, com quem quer de verdade, né? E aí logo depois vieram outras histórias de pessoas assim, que era motorista de Uber, né, que era garçom, e aí falando, pô, eu fiz não sei quantos R$ 1.000 e tal, tanto dinheiro que eu fiz depois que eu comecei o meu negócio online, e aí várias pessoas que começaram assim do zero, né, um monte de depoimento falando, pô, eu comecei do zero, eu tenho 3 empregos, e aí tô aqui levando a minha empresa. Aí ele botou assim no Stories, né? No outro Stories. É com essas pessoas que eu quero trabalhar. Então, apesar de ter parecido muito duro o Stories anterior, quando o cara perguntou, quero desistir, e ele falou, desista. No outro, já ficou muito claro que, na verdade, o que ele fez foi um enorme estímulo. Na hora que ele chega, duramente, né? E fala pro rapaz lá de 45 anos, que não sabe o que é da vida, né? Até aquela idade desista, na verdade, ele ajudou muito mais do que se ele tivesse ali passado a mão e falando nunca é tarde para você começar, porque não é verdade, pessoal. Para muitas coisas é tarde sim. Infelizmente, para muitas coisas na vida, 45 anos é tarde. É para tudo? Não, mas para muitas é sim. Né? Então, vamos ser honestos aqui, por uma questão de objetividade, de honestidade. E aí, ele fazendo esse comparativo, eu vi que no fundo ele ajudou. Então, muitas vezes, quando a gente é duro com uma pessoa, eu tenho certeza que essa pessoa levou um chacoalhão, né, nessa transição aí pro ano novo, que para ela foi muito mais produtivo e muito mais forte, muito mais efetivo do que se tivesse passado a mão na cabeça, né? Então, ele mostrou, olha, reage, cara, né? Não dá para você ficar... Quanto mais tempo você vai ficar sem saber o que você quer ser da vida? Quanto mais tempo? Então, falando nessa questão de tempo, de idade, que é importante, muitos cientistas, muitos filósofos e professores começam a se voltar para a juventude. Por quê? Pessoal, a juventude, querendo ou não, né, é um potencial, os jovens, eles têm um potencial gratuito da natureza, é um potencial que eu sempre falo para os meus alunos, não é sempre que você vai ter, não é verdade que a fonte é inesgotável de energia, a própria energia física, ela vai passando com os anos, né, as oportunidades vão passando, o corpo da gente vai enfraquecendo. Eu acredito que a mente nem tanto. Eu acho que a mente, dependendo, pelo que eu tô vendo, né? Pelo passar da vida, assim, a mente ela se mantém realmente jovem, dependendo da forma com que você nutre de sua alma, nutre seu espírito, realmente não vejo um envelhecimento. Pelo contrário, eu vejo ela mais fresca, mais profunda, né? Alcançando realidades maiores, assim, a alturas maiores. Agora, em termos do que fazer da vida, de possibilidades, de oportunidades, realmente o tempo, ele é uma realidade que condiciona a nossa existência. Então, vamos falar um pouco do futuro da juventude e da redescoberta da nossa essência, que tem muito a ver. Inclusive, se a gente parar para analisar, os jovens, o período da juventude é um período onde a gente é muito preocupado, né? E é tão bonito e tão importante isso com a nossa essência. O que é que eu quero ser? O que é que eu vou ser da minha vida?
né? Então, a gente vê esse exemplo que eu dei para vocês, do senhor lá com 45 anos e tudo. Qual é a diferença de pensar nisso com 16 e pensar com 45, né? Um enorme lapso de tempo que você perdeu, que você realmente, né, não conseguiu construir coisas importantes para a sua existência, para a sua própria realização, né? Então, pessoal, falar da juventude é muito importante. Quando nós falamos até por uma questão de poder ajudar e auxiliar, né? Nós que já temos aí alguma idade, né? Já temos aí alguma uma experiênciazinha aí nas costas, a gente já pode tentar compartilhar aquilo que a gente aprendeu. Aprendemos tudo? Não, né? Mas alguma coisa assim. Então, é importante que seja compartilhado. E vamos refletir juntos, então, algumas coisas, né? Para onde caminha a juventude hoje, né, pessoal? Para onde caminha a nossa juventude? É importante fazer um paralelo, por exemplo, entre como foram os nossos pais, os nossos avós, quando jovens, e os jovens que nós temos hoje, os jovens que nós fomos. Compare na sua própria família, né? Quem fez eu costumo falar um deslocamento, né, maior? Sua mãe ou você, por exemplo, né? O seu pai ou você. Deslocamento significa do ponto de partida ao ponto de chegada, né? Em termos de tudo, em termos de prosperidade, de saúde, financeira, de realização existencial, né? Então, quando a gente percebe que o deslocamento, muitas vezes, que os nossos avós fizeram foi muito maior do que o nosso, né? Então, e aí a gente começa a observar a vida, né, de como foi. Será que foi uma vida de facilidades, uma vida de sacrifício? Como foi? E é importante que a gente perceba que muitas vezes nós acreditamos em algumas falácias, né, em relação ao que é importante ou não para os nossos jovens, né? Vamos pensar nos nossos jovens hoje, do que ele se nutre, do que ele se forma, quais são os valores, né, desses jovens. A verdade é que a revolução digital, a gente teve a Revolução Francesa, a Revolução Industrial, né, a Revolução Tecnológica, temos aí uma revolução, podemos dizer aí, né, digital do digital. Ela trouxe uma infinidade de oportunidades, mas também atrofiou muito, né, da formação que os nossos jovens deviam ter, da formação manual mesmo que eles deviam ter. Então, nós temos aí uma juventude que tem uma facilidade muito grande de informação, né? Não digo nem de conhecimento, porque o conhecimento ele implica ali um certo comprometimento da pessoa, mas é de informação mesmo, né? E que, na verdade, produz muito pouco, né? É muito passivo, é muito receptivo de tanta informação e acaba perdendo um pouco o critério do que é importante, do que não é, daquilo tudo, o que ele vai introjetar, né, para a vida dele, tá bem? E falando nesses jovens, é importante que a gente retome alguns conceitos importantes, por exemplo, a questão do sacrifício. Essa reflexão que eu disse para vocês fazerem, e cada um fazer no seu próprio âmbito, sobre os pais, né, sobre a sua família, seus avós, em relação ao deslocamento de vida que eles fizeram, né? Como foi o papel do sacrifício na vida dessas pessoas, né? Vamos observar, pessoal, ou os nossos pais, né, que construíram, talvez mais do que nós mesmos, mas vamos pensar nos gênios da humanidade mesmo. Como que foi a formação desses gênios? Você já parou para pensar? Você já parou para ver a vida, investigar a vida dessas pessoas que construíram grandes coisas, que deixaram grandes legados? Eu já fiz isso. Então, por exemplo, desde Leonardo da Vinci até Lomonosov, né, o russo Lomonosov, ou até o fundador lá da Tramontina, aqui no Brasil, se você for conhecer a história dessas pessoas, é fascinante, né? É fascinante, porque, pessoal, todo mundo nasceu ali, não tem berço de ouro não, tá? É na dificuldade. Então, são pessoas que não tiveram facilidade na vida delas. E eu não estou falando de exceção. Procure vá você mesmo. Pegue uma pessoa que criou alguma empresa, ou deixou alguma ideia, ou algum legado, e vá ver a biografia dessa pessoa, quem ela foi, né? E podemos sim falar que a grande maioria, inclusive eu desconheço a exceção desses grandes caras, desses grandes gênios, eles foram forjados no sacrifício. E isso nos deixa uma mensagem, né? A mensagem da importância do sacrifício. Então, nascer, né? E se educar nesse sacrifício é algo que produz bons frutos, na verdade, né? Produziram esses gênios. Então, quer dizer que tem algo ali no sacrifício que ele tem a nos ensinar.
E hoje existe essa tendência a poupar os jovens desse sacrifício. Acontece que se você tem a minha idade, né? Eu não vou falar a idade aqui na live, mas enfim, se você tem mais ou menos ali os seus 50 anos, você já sabe, meu amigo, minha amiga, que a vida, né, não é fácil, né? Ela é difícil, sim. Nós vamos com certeza terminar a live de hoje falando que a vida, concluindo que a vida é magnífica, mas na verdade é bastante difícil. Então, nós não temos ilusões de facilidades. Com 50 anos não tem como ter mais. Não tem, né? Então, só que o jovem de 20 não sabe disso ainda, ele não sabe. Então, é normal que um jovem de 20 anos não entenda, muitas vezes, quando nós falamos da importância do sacrifício. Né? E a gente fale que, olha, quantos gênios, né? A maior parte, inclusive, dos gênios e dos grandes homens, eles começaram de baixo. Eles não tiveram privilégio, né? Praticamente poucas mãos estendidas. E eles construíram bem a si mesmos e eles ajudaram uma série, né, de pessoas em volta, porque quando uma pessoa dessa vence, ela acaba ajudando, sendo útil para o coletivo, né? Um jovem de 20 anos é perdoável que não entenda, mas uma pessoa de 50 já não, né? Não seria honesto, porque já conhece um pouco da vida, já sofreu um pouco da vida, inclusive, e sabe que o sacrifício forja sim, né? E os resultados estão aí, pessoal. Quanto fatos, não há argumentos, né? Isso é uma das verdades, realmente, que nós temos que reconhecer. Então, a questão do sacrifício é importante. Então, não tirar dos filhos, né, dos jovens, esse sacrifício. É importante que o jovem aprenda a resolver os próprios problemas, que ele adquira essa maturidade com a ação, por mais que a gente queira poupar os jovens. E isso, estou falando que os pais, né, eles devem estar atentos a essa questão do sacrifício, os professores também, né? Não, é o preço de passar a mão na cabeça de um jovem quando ele está desonesto com ele mesmo, quando ele está com preguiça, né? Inerte, passivo. Você passar a mão na cabeça ou você substituir esse jovem, fazer por ele, né? Você está, na verdade, fazendo um enorme mal ao crescimento, à ponta de crescimento desse jovem, tá? Então, realmente, uma das coisas importantes para a gente refletir em relação ao jovem é não privar ele do sacrifício, né? Então, importante essa reflexão, eu faço essa reflexão como professora, vocês sabem, eu sou professora, né? Sou filósofa, pedagoga, então esse é um tema no qual eu atuo e convivo, então para mim é bastante importante, tá? Então, recuperar a noção de responsabilidade e maturidade da ação. O nosso jovem, infelizmente, ele tem sido deformado no sistema educacional também, cultural, educacional, e não acho que é só no Brasil, pelo que eu vejo aí do exterior também, há uma passividade, né? Eles se tornaram grandes críticos, cheios da razão. Então, nós colocamos um trono para esse jovem sentar, desde pequeno, onde ele julga os adultos, né? Então, ele julga, ele sabe o que é melhor e tudo, e se você para pensar, ele não construiu nada ainda, o jovem não fez nada ainda, ele não construiu nada ainda, pelo contrário, né? Então, ele teve muita coisa dos pais, ele teve muita coisa da escola, dos professores, do Estado, né? Enfim. Então, nós cometemos o erro de dar um trono muito confortável para ele se sentir um rei e julgar os adultos, né? E julgar a sociedade. Ainda iludimos esses jovens chamando eles de cidadão crítico consciente, né? Ele se acha, né, nesse papel. E, na verdade, é uma grande trapaça que nós adultos fazemos em relação aos jovens, deixando com que eles se sintam adultos críticos conscientes, que é um nome muito bonito, e, na verdade, é uma enorme alienação. Você está sentado numa cadeira onde você não produz, você ainda não produziu, você ainda não fez. O que acontece em muito pouco tempo com esse jovem? Sou professora, sou pedagoga e vejo isso acontecer, infelizmente, sempre, né? Nós vamos perceber que esse jovem, principalmente os mais inteligentes, os mais sensíveis, por não produzirem nada, por terem a sensação de que criticar é fazer, e criticar não é fazer, mas psicologicamente parece que é, né? É como quando você fala que você vai estudar para um concurso e você vai fazer isso e aquilo, a sua cabeça, ela já sente uma gratificação só por você ter falado, mas você ainda não fez nada, você não passou, você não estudou, né? Ah, eu vou aprender a tocar violão. Aí você vai aprender a tocar essas músicas, eu vou tocar na rodinha de amigos, eu vou tocar na igreja, não sei. Mas aí só de você falar isso, né, com certa convicção, você tem uma satisfação, né, mental, como se você tivesse feito, né, de verdade, mas você ainda não fez.
Imagina isso, né, em grande escala em relação à educação, em relação aos jovens. Então, falar que vai fazer ou ficar apontando o que acha certo sem fazer, sem botar a mão na massa, o que que vai gerar? Uma enorme esquizofrenia. Esquizofrenia é um racha, literalmente, entre aquilo que você faz e aquilo que você fala da boca para fora, né? Então, os jovens, eles não produzem. O que a gente tem, nós professores temos percebido é que eles já não produzem, eles matam a própria criatividade. Quando eles se sentam nesse trono, nessa cadeirinha, de ficar esperando as facilidades da família, do Estado, do professor, né, que as coisas cheguem em suas mãos, eles simplesmente assassinam a própria potencialidade, né? E logo, logo, a vida cobra um preço muito caro. Assim que eles vão, por exemplo, para o mercado de trabalho ou se tornam adultos, a sociedade pergunta, a vida pergunta de uma maneira muito dura, né? O que que você sabe fazer? Para que que eu tenho que te pagar? Para que que você tem que ser retribuído? Né? Qual é a sua utilidade? A vida fala assim, nesses termos mesmo, né? Com o ser humano. É a vida adulta. E esse adolescente, esse jovem, né? Ele não vai saber fazer nada. Ele não construiu nada para si, né? Então, ele ficou ali tendo as coisas de uma maneira gratuita, sem sacrifício. Então, o sistema cultural, na verdade, né? O sistema educativo que nós temos hoje, ele, na verdade, comete o crime, né, de assassinar mesmo, na minha opinião, na minha posição como professora e como filósofa e como pedagoga, eu digo que realmente extermina, atrofia a ponta de inteligência desses jovens, entende? Fazendo eles acreditarem que só por ter potencial, né, aquela potência toda né, que a vida dá para eles nessa época da vida é o suficiente, né? Não, a gente não coloca eles na ação, não coloca eles para construir, para realmente fazer, né? Então, qual vai ser a solução, pessoal? A solução vai ser individual. Na verdade, ela sempre foi, né? Se a gente parar para pensar, as coisas que a gente descobriu na nossa vida, muitas vezes, a maior parte das vezes, não foi escola, né? Foi a gente mesmo indo atrás, a gente mesmo buscando. E eu acredito que quando você busca de verdade, aquilo de alguma forma vai te encontrar. Você vai acabar encontrando de alguma forma. Aquilo venha a você, porque você vai se movimentar naquela direção. Então é isso, é esperar que os jovens mais, enfim, os jovens líderes, né, os jovens com potencial diferenciado, com uma sensibilidade maior, com uma ambição de vida maior, né? E que esses os que mais podem fazer pela sociedade ao realizarem a si mesmos, que eles percebam que esse sistema, né, na verdade, encarcera, né, o sistema educacional e cultural que nós temos hoje mais encarcera do que tudo e buscar ali pelo seu caminho individual o seu próprio crescimento, né? E aí, pessoal, tudo isso diz respeito a algo como não privar os jovens da academia da vida. Pois é, né? A vida ela tem provas, determinadas provas que a gente não deve privar os jovens de passar por elas, por mais que a gente queira substituir, principalmente quem é pai, quem é mãe, né, quem é professor, de substituir, né? Cada jovem, a gente tem que lembrar quando nós tivermos por perto, algum jovem que a gente queira facilitar muito, né, as coisas para ele, a gente tem que lembrar que ele também tem uma alma, tem um espírito ali dentro, tem força, tem capacidade, assim como nós. Se nós conseguimos passar determinadas provas, ele também vai conseguir. Tá? Então, ele não precisa que você substitua ele, literalmente, né? Mesmo que seja em nome do amor, e é claro que se faz isso com a melhor das intenções. Eu não estou questionando que tenha, né, que a intenção seja ruim. A intenção ela é muito boa, né? Quando a gente quer facilitar. Só que a gente não tem que substituir as pessoas. Se você faz isso, na verdade, você atrofia a capacidade que ela vai precisar, com certeza. Você não vai estar a vida inteira ali do lado dela e ninguém substitui ninguém, né? Na tarefa irrenunciável, insubstituível de reconstruir a si mesmo, né? Assim como você fez o seu caminho, o seu filho, o seu aluno, né? Ele vai ter que fazer o dele, né? Então, a gente não deve privar o nosso jovem de passar por essa academia da vida com as suas provações, né? Então, e lembrar que ele tem capacidade, sim, às vezes a gente pensa que não, né? Ah, não vai dar conta de fazer, pai e mãe falam muito isso, né? Ah, não vai dar conta de fazer, vai dar conta de fazer sim. Então, não privar eles disso, porque através de resolução dos pequenos problemas é que eles vão ganhar maturidade. Então, na verdade, desde criança, né? Tentar resolver ali, claro, de acordo com a maturidade da idade da criança, ali do adolescente, que ele vá resolvendo os seus pequenos desafios do dia a dia e ganhando a sua maturidade, né? Então, reforçar a responsabilidade, o sacrifício, né? A importância da gente não substituir, né? A vida, ela
possui algumas regras, né, muito duras, por exemplo, que vão te exigir de força, né? Vão te exigir força, e para isso é importante que o jovem comece a impactar com a realidade, se impactar com a realidade desde o início mesmo, né? Então, ensinar, mostrar, indicar, ajudar ele a afiar os instrumentos para ele enfrentar a vida, mas não privar ele dessa academia da vida que é cheia de sacrifício. É importante que ele faça sozinho, né? Outra coisa que é importante a gente falar é a questão do egoísmo, né? Egoísmo que beneficia a todos. Eu trouxe aqui para a gente falar um pouco sobre esse tema. Durante muito tempo, principalmente eu como latino-americana, antes de morar no mundo, vocês sabem que eu morei fora quase 10 anos e conheci tantos países e tive contato com tantas culturas, isso foi muito importante para mim. Mas como latino-americana, eu tinha essa concepção de que egoísmo era alguma coisa somente ruim. Então, a concepção que eu conhecia de egoísmo era só aquela que dizia respeito a pessoa que se beneficia em prejuízo dos demais, né? Então, era o único conceito que eu tinha, se beneficiar, pensar só em si e tal. E isso é muito limitante e acaba privando a gente de ter uma reflexão mais profunda, que eu gostaria de ter com vocês agora, tá? Que é a questão de observar um egoísmo que é um egoísmo vital. Se você for para olhar a natureza, eu acredito que nenhuma mestra é maior do que a natureza, nenhum curso, pessoal, desses que eu fiz, vocês sabem que eu já fiz 10 graduações, fiz mestrado, fiz doutorado lá na Rússia, estudei pra caramba, estou sempre estudando. Sem dúvida, os maiores conhecimentos que eu adquiri na minha vida não foram nesses lugares, não foram. Eles me deram instrumentos, esses diplomas todos, né? Essas viagens e tudo, mas foi a própria natureza, né? Então, foi entender que o critério mesmo, né? O critério das ciências, o critério de sanidade, o critério do ser humano, o meu próprio critério, ele estaria ali nas leis universais da própria natureza. Então, quando a gente observa a natureza, e a natureza não tem opinião, né? Todas essas graduações, esses diplomas e tudo, essas coisas muito pomposas, né? Na verdade, no final você vê que no fundo, pessoal, é um grande teatro cultural cheio de opiniões, né? E quais opiniões vão ter maior relevância e aplicabilidade e importância para mim, para a humanidade, né? Para a nossa vida? Aqueles que coincidirem com a natureza, aqueles que souberem ler a natureza, né? Então, os valores, as ciências, as filosofias, aquelas que realmente a gente vai perceber que nos acrescenta e que fizeram a humanidade caminhar em boa direção, foram aquelas que conseguiram ler as mensagens do universo mesmo, da natureza humana e natural, né? Isso é a verdadeira ciência. Então, falando do egoísmo, a gente observa a natureza, e a gente, observando a natureza, se cada um desempenhando o próprio papel, uma flor, né, que desabrocha, enfim, um animal que se cria, que reproduz, né, que caça, todos os ciclos das plantas, aquilo tudo, um alface, enfim, uma árvore uma semente de manga, né, que ela vai virar uma árvore de manga e ela vai dar uma bela de uma manga, sem se preocupar, meu Deus, antes de eu virar manga, eu vou aqui ajudar o morango, né, eu vou ajudar o alface. Não, ela, né, se preocupa, vamos dizer assim, em se tornar uma manga, né, em conseguir, que já não é fácil, né? Não é todas as árvores que vão conseguir chegar na sua finalidade. Se a sementinha da árvore cair no asfalto, ou se ela não tiver água suficiente ou terra suficiente, nem todas vão virar uma grande árvore, né? E vai dar manga para todo mundo. Então, uma sementinha de manga que ela consegue, né? Tá ali, ó, caiu numa terra boa, teve a água certa, né? A hidratação certa, o sol, todas as condições químicas, e ela consegue virar uma árvore, ela consegue dar, né, várias mangas. Olha que beleza, ela fez o seu papel egoisticamente, vamos dizer assim, né? Ela simplesmente foi o que ela nasceu para ser. E pessoal, ao conseguir ser o que ela nasceu para ser, o que ela foi projetada pela natureza para ser, ela deu alimento para tantas pessoas, né? E olha, eu tô pegando aqui o exemplo de uma mera e singela manga, né? Uma árvore de manga. Então, ela sendo ela mesma, ela cumprindo o seu ciclo, cumprindo aquilo que ela foi projetada, porque pare para pensar, existe um projeto dentro da semente da manga. Isso é fascinante. Eu não sei por que a gente não fica parando para pensar mais sobre isso, porque deveríamos, né? Esse design, né? Que informações tem ali dentro de uma mera semente de manga que faz aquilo ali virar uma árvore e depois dar um monte de manga, né? Concorda que é um projeto, que é um design que tem ali? O que te faz pensar que você não seja um também?
você provavelmente é um também. E eu também sou um projeto de algo, né? Então, a gente conseguir ser, né, se tornar, realizar aquilo que está lá na nossa sementinha, assim como a manga faz, nós, com certeza, impactaremos também o social. Eu sei que essa questão do social é uma questão muito importante, se carrega uma enorme culpa quando não se fala em relação ao social. Eu acho que é uma culpa, inclusive, desnecessária, se a gente consegue enxergar esse discurso de uma forma mais profunda, que é essa que eu estou falando para vocês, que esse egoísmo, quando a gente coloca egoísmo entre aspas, é para tentar afastar, por mais que eu saiba que nem todas as pessoas vão conseguir alcançar o que eu estou falando, mas as que vão alcançar, para mim, já me bastam, né? Já valeu a pena eu ter falado sobre isso, para que elas comecem a pensar desse egoísmo da natureza, é um egoísmo sadio, que ao ser realizado, esse egoísmo de ego, né, de eu, de se tornar quem você é, vamos dizer assim, ligado a isso, você beneficia todo mundo, né? Todo mundo comeu dessa manga. Assim como você, se você consegue realizar todo o seu potencial, quantas pessoas você vai impactar? Eu não digo que essa deve ser a finalidade para você se tornar você mesmo. Eu não acho que deve ser o motivo número um, eu vou me tornar eu mesma para ajudar as pessoas, mas saiba que isso vai ser inevitável. Você se tornando quem você nasceu para ser, assim como a árvorezinha, né, a mangueira se tornou, né? A natureza ela tem essa matemática perfeita. Você vai impactar positivamente todos ao seu redor. Então, é nesse sentido que a gente deve repensar essa questão do egoísmo. Obviamente, né, acho desnecessário dizer que não é aquele egoísmo cego, egoísmo maléfico, né, que quer ver o mal das pessoas, enfim, enfim, estamos aqui num outro nível de reflexão e eu espero que vocês estejam aqui nessa mesma altura que eu estou, tá? Então, nisso a gente percebe na natureza uma coisa que se chama utilitarismo funcional, né? Que é antes de qualquer ação, a gente deve pensar, isso é útil para mim? Mas não é questão de, é útil, então as pessoas são descartáveis. Gente, vamos começar a nos livrarmos, né, desses estereótipos, desses pensamentos que tem muito aqui, infelizmente, mais na América Latina do que em outros lugares, né? Que é esse combate ao egoísmo sadio, o egoísmo que você tem o direito, a obrigação e a responsabilidade de se construir, né? E de sim primeiro se autoprover. Como que você vai dar para o outro aquilo que você não tem? Como que você vai dar o que você não tem, né? Ajudar ele a ser se você não é. Então, essas reflexões, elas são importantes que a gente comece a fazer, sobretudo o jovem. Então, perceber se é útil para você, útil em que sentido? Me ajuda a crescer, me ajuda a prosperar, me ajuda a ser, me ajuda a me tornar, né, alcançar as coisas que me realizam, porque eu me realizando, eu vou estar completo, né? Eu vou conseguir ser o que eu nasci para ser, ainda vou conseguir ajudar, com certeza, impactar o mundo, né? Porque faz parte, pessoal. Eu comecei esse encontro nosso falando que nós somos bons, e nós somos mesmo. Você já viu quando você está feliz e você descobre uma coisa muito legal? Qual é a primeira coisa que você quer? Você quer compartilhar. Você quer contar para alguém. É impossível você estar feliz, você ter descoberto uma coisa legal e você guardar aquilo para você, né? Você quer compartilhar. Então imagina você sendo o máximo de si mesmo, você alcançando as coisas que te fazem feliz, que são diferentes daquelas que me fazem feliz, de verdade, né? Você conseguindo essa completude, prosperando, como você vai conseguir abrir o caminho das pessoas, ajudar as pessoas ao seu redor, tá? Então, pense dessa forma em relação a essa questão do egoísmo sadio, que eu estou dizendo que a gente deve pensar nisso e olhe a natureza, olhe a própria natureza, né? Esse movimento, ele é chamado de centripetismo expansivo, né? Quanto mais você volta para si mesmo, no sentido de, cara, eu sou uma sementinha aqui da manga querendo virar manga, né? Mais você vai gerar harmonia ao seu redor. Exatamente como cada coisa na natureza. Vamos lembrar que a gente também é natureza, né? Então, leia as mensagens da natureza, vai te render mais verdades, mais descobertas do que ler livros, com certeza, pode ter certeza. Os livros, eles são pensamentos e estruturas, os bons livros, né? De quem já fez esse caminho. Mas observe a natureza, observe as mensagens que estão na natureza, no universo, na natureza natural e na própria natureza humana, tá? Que é a nossa, tá? Então, ao se fortalecer por dentro, a gente também se expande por fora. E como que a gente percebe os resultados, pessoal? Através da saúde, por exemplo, né? Existe uma ligação muito direta entre essa realização, esse realizar quem você é, né? A gente fala muito de semente hoje no encontro de hoje, e a saúde, né? E a estima.
e a realização. Então, existe essa relação direta, perceba na sua própria vida. Perceba na sua própria vida. Quando você ganhou mais dinheiro, quando você teve mais amigos, quando você se sentiu mais em paz, quando você precisou menos, né, de remédio ou não precisou, né, quando você estava melhor. E repare em o que você estava fazendo. E nós, cada um de nós, a gente sabe aquilo que nos dá paz de verdade de espírito. Aquelas ações que muitas vezes nós fazemos porque temos que, em muitos momentos da vida, a gente tem que trabalhar num lugar ruim, tem que ter, sei lá, um chefe que não é lá dos melhores, né? Estamos num ambiente que não é o ideal. Então, em algum momento da vida isso pode acontecer, a tal da academia da vida, né? Que faz parte também. Agora, em contraposição, se você já experimentou um trabalho que te realiza muito, né, uma situação, alguma atividade que te realiza demais na sua vida, você percebe a paz que isso gera no seu espírito e os impactos também financeiros, de saúde e em todas as áreas da vida. Pessoal, é matemático, né? Então, assim, observe, a gente sabe que algo é bom pelos resultados, simples assim. Então, vamos trazer essa objetividade para a nossa vida. Como que você sabe? Pelos resultados. Observe os resultados. Bom, tornar-se então mais eu mesmo, né, vai beneficiar quem está ao seu redor. Tornar-se você mesmo vai beneficiar quem está ao seu redor. Então não é partir do coletivo, é partir do individual. Cada um partindo do seu individual, né? Então você partindo ali do seu direito, do seu direito de ser a si mesmo, da sua responsabilidade de se autoconstruir. Todos esses conhecimentos que eu estou passando para vocês, eu acredito que eles encontram mais terra fértil no coração do jovem. E eu vou explicar para vocês daqui a pouco por quê. É por isso que a gente está direcionando essas reflexões aqui muito para esses jovens que têm uma sede diferente diante da vida, que tem a Lúcia Helena, que é uma grande filósofa, ela fala que tem o bichinho carpinteiro, né? O bichinho carpinteiro que está ali, ó, né? Que impulsiona para outras reflexões, para outros questionamentos, né? Pessoa assim que, tá inquieta, né? Tá inquieta diante da vida, é aquilo ali, aquele mal-estar é para você crescer, é para você se tornar quem você é, né? Outra coisa que ela fala também que é interessante é a pessoa estar grávida, né? É interessante, eu acho que ela comentou, né, que teve um filósofo que ele tinha uma mãe que era parteira, e aí a mãe parteira disse que ela só conseguiria na vida, né? A gente só consegue dar luz a uma mulher que está grávida, né? Só uma mulher que está grávida consegue dar à luz, essa a frase. Se ela não está grávida, não tem como dar à luz, né? E isso trazendo para a vida, para a filosofia, também é muito interessante. A pessoa precisa estar grávida, né? Para dar à luz. Então, precisa ter. Eu não acredito que todo mundo tenha, né? Essa vontade de realmente ser aquilo tudo que ela nasceu para ser, de encontrar essa completude durante a existência dela, essa sensação de completude que é através da ação. Outra coisa importante, como é que a gente vai encontrar nós mesmos? Quando eu era mais jovem, eu achava que era na Índia, em cima de uma montanha, meditando, né? E eu acredito que algumas pessoas pensam que seja assim. A vida me mostrou, a vida e alguns mestres que eu tive, que é através da ação. É fazendo, pessoal. É fazendo que a gente consegue ter essa contemplação de perfeição do nosso espírito, né? De êxtase mesmo, muitas vezes, e de certeza de que você coincidiu entre o ser, né, e o existir. O seu ser e o seu existir aqui, eles estão em máxima potência, em máximo regime. Você está fazendo aquilo que você veio de fábrica já para ser, né? E vamos ter bastante inteligência em relação a essa consideração que eu fiz, vir de fábrica, né? Professora, mas aí quer dizer então que é muito determinismo isso, a pessoa já nasce para ser alguma coisa, é fadada aquilo. Pessoal, qual é a liberdade de escolha da semente de manga? Qual é a liberdade de escolha lá do alface, né? Da maçã, né? Não me parece que tem tanta liberdade de escolha assim. Nós temos, com certeza, um design para ser algo. Basta você olhar para a natureza, porque que a gente vai ser a única coisa que não vai ter design para ser alguma coisa, né? E eu estou falando espiritualmente, porque biologicamente, inclusive, né? Ó, eu nasci assim, com essa cor de cabelo, apesar de que agora está um pouquinho mais claro, né? O cabelo a gente dá uma mudada. Mas se eu não pintar o meu cabelo, não fizer uma luz, ele vai crescer marronzinho, morena, né? Então é isso, a gente vem com uma parte do nosso projeto definida, assim, delineada.
mas nós temos uma flexibilidade maior porque nós temos ali o livre-arbítrio, né? Para a gente escolher ser o que a gente tem. A italiano tem uma palavra bonita, um spinta, né? Um impulso para ser ou não. Só que as consequências aparecem, né? E elas são bem objetivas. Quando a gente é uma semente de manga e a gente insiste em ser um alface ou insiste em ser uma cadeira, as consequências, na minha idade, vocês já devem ter percebido que elas existem, né? O jovem de 20 anos talvez ainda não, e eu tô aqui para contar, né, que tem. Beleza, pessoal? Vamos aqui mais um pouquinho de reflexão. Ó, ser jovens é ter possibilidades, né? Então, existe um período na vida que ele é um período de ouro, que é ali entre 14 e 24 anos. A gente chama de período áureo da inteligência. E, infelizmente, o que a gente percebe é que é um período que muitos dos nossos jovens atualmente estão perdendo na preguiça. É aquele tronozinho que a gente deu para ele sentar e ficar lá julgando os adultos, né? Sem fazer nada. Isso é uma enorme armadilha, pessoal, né? Então, é muito importante que os nossos jovens, eles tenham acesso a esse tipo de conhecimento que a gente está passando aqui e alertando. Olha, ali você entre os 14 e 24 anos, pedala. Outra expressão que tem na Itália, né? Pedala, né? Faz seu corre aí, como diz no português. Aprenda idiomas, viaje, estude de verdade, seriamente. Não tem nada a ver com se formar, nada a ver, pessoal. Hoje em dia é muito fácil ter diploma, né? Então, assim, a qualidade da educação, infelizmente, está péssima. E eu sempre falo isso com muita autoridade, porque fiz 10 graduações, pós, né? Um monte de coisa, sou professora. Então, assim, conheço bastante aí a questão do sistema educacional, não só do Brasil. Posso dizer que, na verdade, você tem que fazer seu corre fora também, tá? Então, tem que ter aquela educação formal, né? Um pedaço de papel, mas faz seu corre por fora também. Aprenda habilidades. Tente aprender uma coisa nova por dia, sabe? Você tá no máximo da sua vitalidade biológica aí, então, psico-orgânica também. Então, você tá, olha, com todas as condições favoráveis para você adquirir conhecimentos, para você adquirir experiências. Não é hora de sentar nesse tronozinho que a sociedade está te dando e falando que você já é. Você não é ainda, você vai se tornar. Então, não caia nessa. Isso daí vai te dar uma enorme de uma depressão, porque você provavelmente é um jovem aí, ó, cheio de vontade, grávido, né? Grávido de vontade de ser na vida, de acertar o seu caminho na vida. É muito bonito isso que o jovem tem. O jovem tem uma percepção que a gente nunca devia perder, que é aquela percepção de, cara, a vida tem que valer a pena, gente, a vida tem que valer a pena. Eu não vou perder minha vida, eu não quero minha... Talvez por isso ele caia em tantas armadilhas, né? Porque ele vê uma série de adultos frustrados, né? Tristes, doentes, e ele fala, eu não quero terminar assim. Né? Ele tem essa coisa meio até de sobrevivência mesmo, não quero terminar assim, e ele tá certo. Só que acaba caindo em outros modelos, que são modelos que contestam a sociedade, mas na verdade é até pior, né, do que aqueles que seguiram ali receitinhas tradicionais, e eles vão terminar bem pior, e todos nós já vemos isso, né, na nossa idade, aquela história, né, da idade, mas é verdade, a gente já percebe onde que vai dar. Tá? Então, nessa ilusão de estou contestando a sociedade, eles acabam vestindo, ó, mais um uniformezinho da sociedade, sem perceber. Isso não tem nada a ver com autenticidade. Você contestar a sociedade, principalmente de uma forma que não seja inteligente, tá? Então, aproveitar melhor o seu tempo. A questão da revolução digital, né, que como nós perdemos tempo com rede social, entretidos, né, com coisas que não vão nos ajudar. E eu falo tempo mesmo. Inclusive, os celulares hoje, nossos celulares, eles são capazes de medir quanto tempo a gente passa, né, nas redes sociais e tudo. E os jovens são os que mais passam tempo nas redes sociais. E não é estudando, e não é aplicando algum conhecimento que eles têm. Poxa, porque se fosse, sei lá, aplicando, dando algum curso, né, ou estudando com grandes mentes, já seria valioso, mas não é verdade, né? Então, são entretidos e são presas fáceis de consumismo, de ideias ruins, enfim, eles são recrutados para batalhas que não são a deles, batalhas políticas que não são a deles, batalhas ideológicas. Então, são presas fáceis, os jovens são presas fáceis. Tem um coração bom, então basta você usar ali meia dúzia de palavras bonitas, e pessoas muito mal intencionadas e grupos muito mal intencionados fazem isso, você consegue cooptar um jovem com muita facilidade. E ele perde a vida inteira lutando uma batalha que não é a dele, né? Uma batalha política, uma batalha ideológica que não é a dele. E acredita nisso, e acredita que ele deve dar a vida por uma questão política, por exemplo, né? E, na verdade, está sendo recrutado
por uma ideia que está subtraindo ele do direito natural que ele tem de ter a própria vida, né? De criar o próprio caminho. E aí ele, ó, entrega toda a sua inteligência, todos os seus anos de vida, que passam rápido, né? E toda a sua criatividade, que não vai ser explorada da forma que deveria ser explorada, né? Porque seria para uma coisa dele. Enfim, né? É o que a gente mais vê hoje, né? Então, infelizmente, isso acontece no tal do período áureo. Então, eu espero que alguns jovens, né, que têm esse potencial de liderança, essa sede diferenciada aí na vida, que eles escutem esse conselho que eu tô dando aqui, ó, 18 a 24 anos, pedala, tenta aprender o máximo que você puder, não perca tempo, tá? E é interessante isso. O que acontece depois, né? Nos 24 anos, gente, a mente, ela vai se saturando de estereótipos. Estereótipos são modelos de comportamento. Modelos de comportamento em si é alguma coisa neutra, pode ser boa ou pode ser ruim, tá? Mas, na verdade, não é você, são modelos de comportamento, que a gente é, né, um ser social também, é uma dimensão nossa, é a dimensão social, então nós utilizamos aí vários estereótipos. E com o tempo, você acredita que você é um, né? Se você não descobriu a sua própria autenticidade, você não está só vestindo a roupinha do estereótipo e sabendo, cara, eu estou vestindo essa roupinha aqui, mas não sou eu, né? É uma roupinha para uma determinada situação social. Você acredita que você é aquele uniforme, tá? E lembra que eu disse no início da nossa reflexão que quando a gente é jovem, a natureza dá tudo de uma forma muito gratuita pra gente? É só você pensar como você se recuperava bem de uma noitada quando você tinha 16, 17 anos. Se você saía para uma boate, bebia, dormia, né, tarde, né, acordava 7, sei lá. Gente, quem nunca, né, gente? Foi para uma boate, chegou de manhã, depois dormiu até meio-dia, você estava zerado. Ou bebia, as pessoas que bebiam, né, na adolescência, bebia, depois estava, ó, né? Ótimo. Vai tentar fazer isso com 30 anos, com 40, com 50. Demora dias para você se recuperar, tá? É um mero exemplo, tá? Outras coisas também que o jovem não sabe, mas ele vai perceber só com o tempo, né? Que quando você faz 30 anos, depois 40, depois 50, você vai vendo a sua força física diminuir, né? As rugas, os cabelos brancos, uma fraqueza mesmo, mas que é estranho envelhecer, é uma coisa interessantíssima, porque e principalmente para quem tem a mente jovem, porque você não existe um descompasso entre a mente e o corpo, porque o corpo vai envelhecendo mesmo, ele vai fraquejando. Então, muita coisa que você tinha gratuitamente, né, principalmente em termos de saúde, você já não vai mais ter. Então, a vida, ela te dá muito nesse período, né? Mas depois ela vai uma queda, né? Vai vindo uma queda, sim, tá? E é por isso que temos que saber aproveitar bem o nosso tempo. E é por isso que essa mensagem, essa reflexão é importante para os jovens, porque eles ainda estão lá nesse período, né? Eles ainda estão lá. Eu tive a sorte de ter esse conselho na época certa. Essa frase dos 14 a 24 anos, eu recebi quando eu tinha, acho que era 19 para 20. E eu fiquei muito esperta quando eu vi isso. Opa, quer dizer então que eu tô bem nessa fase áurea e ó, ralei bastante. Ralei, estudei, fui para fora do país, né? Fiz todos os estudos que eu queria, aprendi com as grandes mentes que eu sabia que existiam no mundo, eu ia até elas aprender e elas não estavam na faculdade, hein, pessoal? Eram mentes fora da faculdade, né? Mas eu fui, trabalhei, fui morar sozinha, fazer as minhas coisas, né? Fui para São Paulo, depois fui para o exterior. Então, assim, eu levei muito a sério essa questão dos 14 aos 24 anos. E para mim foi fundamental. Aprendi vários idiomas, né? Vocês sabem que hoje eu sou professora de russo, italiano, inglês, português. Isso tudo, ó, sementinhas que eu plantei ali, ó. Plantei ali, nesse período. Então, eu posso dizer para vocês que eu recebi esse conselho na época certa e ele foi precioso para mim. E talvez, se ele não tivesse chegado até a mim, eu não teria feito as coisas que eu fiz e eu não seria feliz, pessoal, porque eu estava, né, vamos dizer, grávida de toda essa vontade de fazer a minha vida valer a pena, de descobrir quem eu era de verdade, né? E quanto antes a gente faz isso, melhor, né? Então, assim, eu tenho tive a sorte de escutar esse conselho exatamente quando eu estava nesse período e seguir esse conselho, ele foi muito útil para mim e para as pessoas que escutaram também na época. Hoje eu vejo a vida delas, né? Desses jovens que estavam ali comigo naquela ocasião. E eu não tenho contato com todo mundo, mas a gente na rede social consegue acompanhar. E ó, deu bom, viu? Todo mundo deu aí grandes e frondosas árvores. Eu fico muito feliz e emocionada em lembrar da gente naquela época, né? E ver que aqueles colegas, eles se tornaram aquilo que eles nasceram para ser, né? Espero que algum veja essa live um dia que eles vão saber que eu tô falando deles, né?
Queridos, então, com o tempo, a mente da gente, ela vai se saturando, a gente vai envelhecendo, né? Se você passa desse período, por exemplo, e você perdeu ele com preguiça, criticando os outros, ou dando toda a sua energia para uma causa X que não tinha nada a ver com a sua vida, sabe? A vida vai passar, né? E você vai acreditar que você é um estereótipo, aquilo ali vai levar a depressão, a remédiozinho psiquiátrico, né? Infelizmente, e a coisas piores, que é o que a gente mais vê, tá bem? Então, nós deduzimos que é importante a gente se alinhar com o fluxo da vida, né, para a gente manter a mente aberta, porque ao mesmo tempo que eu contei aqui para vocês que a velhice ela vem mesmo, né, a velhice física, a natureza ela deu muito para a gente na juventude, mas depois realmente biologicamente tudo na vida, né, pessoal, um fruto, uma rosa, é aquela história da gente olhar para a natureza, as coisas têm o seu ponto máximo de vitalidade, de existência aqui. E depois existe uma queda, tá? Então, agora, uma coisa interessante que é uma particularidade do ser humano, dessa criatura humana, é a questão psíquica. É realmente a questão da mente se manter ali rejuvenescida. Isso também é uma realidade, tá? Quando você descobre a sua autenticidade, descobre quem você é, não que descobrir quem você é já é garantia que você vai ser felizão pro resto da vida, né? Porque a vida exige uma coerência diária, né? A todo instante ali, na verdade, uma coerência, né? Com aquilo, ainda mais quando você sabe quem você é, né? Então, e aí vai ficar bem claro para você quando você se trai, quando você se desvia do seu próprio caminho, tá? Então, não basta só saber, mas descobrir quem você é já é um grande adianto na vida, tá? E aí, as ações que vocês fizerem, que se coadunarem, né? Que nós fizermos e que se coadunarem com aquilo que nós somos, vai dar um aumento de ser, literalmente, tá? E aí ele se contrapõe um pouco a essa velhice do corpo e isso é bem interessante de observar. Tá, pessoal? Então, ser jovens é ter possibilidades. Mais um pouquinho. E aí, pessoal, dentro da nossa reflexão tem a questão da verdade, né? Eu acho que ninguém busca mais a verdade do que um jovem, cara. O jovem, ele busca genuinamente mesmo a verdade, tá? Ele quer descobrir quem ele quer fazer a vida valer a pena, ele não quer acreditar nas mentiras que as pessoas frustradas em volta dele acreditaram, né? Ele não quer terminar mal, igual ele vê gente da família, professores, né? As pessoas da sociedade. E ele tá certo. Então, a questão é que a verdade, né? O que é a verdade? A filosofia, durante muito tempo, né, a maior questão da filosofia é chamado problema do conhecimento. O que é a verdade e se o homem é capaz de saber a verdade? Muita gente fala, né, que a verdade ela é relativa, né? Na verdade, de relativa não tem nada, pessoal. E a verdade, dos pontos para você entender o que é a verdade é simplesmente você parar para pensar no que eu vou te dizer agora. A verdade é o que você é aqui e agora. A verdade é o que você é aqui e agora, né? Então, a verdade, ela vai abarcar a contemporaneidade, por exemplo, de corpo, de pensamento, né? Daquilo que você é. Então, a verdade, ela não vai estar fora. Inclusive, um critério para você reconhecer se algo é verdade fora de você, impactar uma situação, é você. Você é um instrumento da verdade. É aquilo que vai fazer coincidir o seu dentro com o seu fora, tá? Então, nós somos um instrumento, né, capaz de enxergar essa verdade nas diversas situações que a vida vai te propor. Então, essa sede de verdade, ela é muito importante e também um grande perigo, né? Porque ela vai levar a alguns fundamentalismos, alguns totalitarismos e vários ismos, né? Mas, na verdade, é importante que nós tenhamos em mente o que é passageiro e o que é perene, né? Comece a pensar o que é passageiro e o que é perene. Qual é o critério da verdade? Qual seria o critério da verdade? E por que é importante saber a verdade? Para começar, para você saber quem você é, né? A sua própria verdade. O que te faz bem, o que não faz. Mas para isso, nós temos que ter um critério, né? Um critério para você conseguir identificar aquilo que, ó, coincide ou não com a natureza, com aquilo que é. Sobre a verdade, é importante que a gente faça algum encontro, vamos fazer alguns encontros aí sobre essa questão. O que eu trouxe em relação à verdade no dia de hoje, eu queria ligar a questão do jovem, a questão dessa sede que o jovem tem de buscar o seu caminho verdadeiro, o seu eu verdadeiro, entende? Então, por isso que nunca vai saciar você, né, um jovem, você adotar para si coisas modelos culturais.
Porque, gente, cultura é algo extremamente variável. Cultura é relativo. A verdade não, mas cultura é relativa, né? A cultura é relativa. Basta você mudar de cidade, mudar de país, né? Lidar com outro idioma, que aí você vê claramente. Isso aí eu descobri rápido na minha vida. Inclusive, quando eu saí de Brasília e fui para São Paulo, eu já vi que as verdades, né, que eu tinha acreditado aqui na minha vida inteira, na minha pequena Brasília, elas não existiam em São Paulo, né? E mais ainda quando eu fui para a Itália, e mais ainda quando eu fui para a Rússia, e mais ainda quando eu conheci o Egito, Tailândia, né? Então, assim, são modelos culturais. Uma coisa é modelos culturais. Modelos culturais, eles são variáveis. Eles são relativos. Você pode escolher aqueles que, né, são mais simpáticos para você, mas não é a verdade da vida. A verdade mesmo, a verdade ela tem ligação com a natureza em si, né? E, sobretudo, você é o maior instrumento para conseguir identificar essa verdade, tá? Então, falando na verdade, é importante em relação ao jovem, porque ele busca, sim. Não digo nem que ele busca a verdade, ele busca mais o verdadeiro, né? O verdadeiro. Mais tarde, isso vai se tornar para ele uma busca pela verdade, né? Queridos, também há que se falar dessa nova geração, né? Em uma sociedade em mudança. Como são os nossos jovens hoje em dia? Eu falo que eles estão perdendo muito tempo, né? Com lutas que não são as lutas deles, né? Estão hipotecando e doando a sua energia num momento tão importante da vida a causas totalmente alienantes, né? A causas sociais totalmente alienantes, todas com muita carinha de grandes valores, né? De grandes batalhas, revestidas aí de palavras muito bonitas. Hoje em dia existe uma coisa chamada corrupção da linguagem, que é você usar palavras bonitas para fazer verdadeiras atrocidades, né? Para transmitir verdadeiras deturpações, e os jovens caem completamente nessa conversa, porque são bons, né? São bons de coração, um pouco porque são bons e em parte por causa realmente de falta de conhecimento e alienação mesmo, né? Então, nós temos aí essa geração que tem essa dificuldade, né? Muito facilmente alienada e muito pouco conhecimento de si mesmo, educadas, doutrinadas para se desconhecerem, infelizmente, pessoal, infelizmente, né? Mas, temos algumas coisas importantes, por exemplo, são muito rápidos, né? E capacitados e sintéticos. A vida, ela é maravilhosa, porque apesar da gente estragar muitas vezes os nossos jovens com a cultura, a vida, ela está sempre produzindo jovens diferenciados mesmo, né? Aqueles jovens que nascem com um potencial para liderança, né? E a gente sempre fala aqui da questão do jovem líder. Aquele jovem líder é aquele que vai fazer mais por ele e pelos outros, viu? Aquele que vai resolver problemas sociais, aquele que vai realmente trazer mudança, contribuição. Contribuição não é criticar, não é sentar num tronozinho e ficar sendo crítico, consciente, com essa palavra tão bonita que é uma grande alienação, tá? Então, não é. É aquele que realmente vai conseguir solucionar questões sociais. Fazendo o quê? Sendo ele mesmo, inclusive, trabalhando toda a sua inteligência, todo o seu potencial, né? São esses os jovens que vão fazer a diferença na nossa humanidade. Então, eles continuam sendo produzidos. A vida segue produzindo esses gênios em potencial. E não é um ou outro, não, tá? Então, assim, praticamente, pessoal, praticamente todos os jovens têm alguma coisa muito especial e única a ser explorada, né? Mas alguns realmente vão nascer com um algo mais aí. E esses, seria tão importante que eles encontrassem bons conhecimentos, bons mestres, né? Esses mestres, infelizmente, esses conhecimentos não considero que estejam dentro de universidades, pelo menos não na maioria, né? Então, é realmente por fora. Mas hoje, como a gente tem essa facilidade toda, né? Tem tantas redes sociais que dão literalmente espaço para que o jovem alcance e saiba, olha, existe tal pessoa, tal conhecimento, tal curso, tal atividade ali, né, em outro país, em outra cidade ou em outro bairro, sei lá, e eu vou lá e eu vou aprender, né? Então, eles têm essa potencialidade. E as velhas regras, pessoal, elas já não vão mais funcionar na nossa realidade atual. As próprias profissões, né? Como mudou? Eu sei que a Revolução Industrial já mudou muita coisa, a tecnológica também, a digital também, né? Então, são jovens que as regras, as antigas regras, as velhas regras, não vão funcionar mais na realidade atual. Outra coisa, agora tem uma coisa que segue como sendo importante, que é o quê, pessoal? Ser serviço aos outros, né? Quando nós falamos de liderança, a figura do líder também que nós entendemos aqui é aquele que melhor sabe servir
Olha que interessante, o líder é aquele que melhor sabe servir. Então, precisamos de jovens que tenham boa formação e capacidade de prestar serviço de excelência e grandiosidade, né? É isso que nós esperamos e devemos buscar para os nossos jovens do futuro, tá? Então, é aquele que sabe servir melhor, que sabe servir não como escravo, né? Servir melhor como qualidade, como excelência mesmo, né? É prover a grandeza, se nutrir de grandeza, né, de conhecimentos grandes, de grandeza de ideias, de grandezas de práticas e também ser grandeza, tá? Então, isso é um impacto social e é essa transformação que nós devemos ajudar a prover para esses jovens que têm já essa abertura, né, e essa possibilidade dentro de um contexto cheio de perigos, mas também cheio de oportunidades, que é o que a gente tem, tá? Então, idiomas, experiência internacional, conhecimento interior, trabalho, sacrifício, enfrentar dificuldades, né? Responsabilidade. E esses são valores que vão ajudar a forjar esse jovem do futuro, né? Então, é uma revolução interior e a matemática da vida. Os jovens, quando eles se deparam com um mundo, né, cheio de gente frustrada, doente, existe neles um mecanismo de autodefesa e de imediatamente pensar e falar, cara, eu não quero ser, né, como essas pessoas aí, tal, esses Matusalém, né, esses Matusa. E aí o jovem, ele comete um erro, ele cai numa grande armadilha, né, uma trappola, como diz em italiano, que é ser revolucionário, né, vou revolucionar. Não se trata, querido jovem, você que consegue enxergar as frustrações, né, os limites de tantos adultos, não se trata de fazer uma revolução externa, ela é interna. Então, não adianta brigar com o mundo, enfrentar, né, de peito aberto o sistema, esse tipo de coisa. O sistema, ele vai engolir uma pessoa, qualquer pessoa que se meta contra ele de uma forma externa e explícita. Tá? Não é assim que se vence as coisas ruins que você também tem sensibilidade para detectar na sociedade. É uma revolução interior, é você com você mesmo, é você encontrando a sua semente, a sua autenticidade, quem você é, descobrindo o que é útil para você, o que te faz crescer, o que te nutre de verdade. Entende? É você realizando através da ação, é você não se rendendo à preguiça, né, a comodismo, a ideologias e recrutamento de guerras que não são as suas. Então, não fazer revolução externa. Você encontrando a si mesmo, você fazendo uma revolução interior, e ela já não é fácil, você vai conseguir realizar muito mais. E se você um dia estiver na sala dos botões, ou seja, em posições de liderança, ali você vai poder fazer, inclusive, bem mais. Entende? Então, mesmo se você não se sentar em posições de grandes lideranças na sociedade, você ali, ó, já fazendo a sua revolução interior, encontrando a si mesmo, sendo quem você nasceu para ser, gerando bons frutos ali no seu ambiente, você já vai impactar boa parte da sociedade e das pessoas ao seu redor. Já vai ter contribuído tanto com o mundo, tá? Mas muitos de vocês vão sim sentar nas cadeiras ali, ó, que definem as coisas. Então, chegar um jovem realmente autêntico nessas posições é algo que traz um benefício enorme e em alta escala, né, para a sociedade. Por isso que é tão importante essa formação autêntica dos jovens. A vida tem uma matemática, né? A vida tem uma matemática, a vida não tem opinião. Ao contrário do que estão fazendo, né, os jovens acreditarem que a opinião é alguma coisa importante. O jovem se gaba muito de ter opinião e a sociedade fala que é importante, fala a opinião. Não é, a opinião da gente não vale nada, né? Nem a sua, nem a minha, opinião de acadêmicos, não vale. Opinião não vale, né? Opinião não vale nada. O que vale é o conhecimento da realidade, é o que é, né? É o que é a realidade em si, tá? Então, vamos tentar ler essa realidade, ser esperto, né? Construir as coisas ali que se coadunam com a realidade, com a natureza, enfim, objetiva das coisas, e sair um pouco desse mundo das opiniões. A vida, ela não está nem aí
para as opiniões, por mais cheirosinhas e acadêmicas que sejam, imagina só, né, de um jovem que ainda não se construiu. Então, tirar isso da cabeça, opinião realmente, eu sempre falo isso muito em sala de aula, né, que a gente não, e o jovem ele fica bem assim incomodado, né, quando eu falo que opinião ali não é lugar para opinião, é porque realmente ele foi educado a achar que opinião era uma coisa legal, que era uma coisa que era importante, gente, não quer dizer nada. O que é importante é a gente saber ler a natureza e se conformar as nossas atitudes a ela, porque serão vencedoras. Quando as nossas atitudes elas se encontram com a realidade da vida, elas se harmonizam, né, com as leis universais, naturais e humanas, o resultado ele é positivo em termos de saúde, de prosperidade, de desenvolvimento social, de desenvolvimento individual, tá? Então a vida ela é cheia de ou não é. Ela é categórica, ela é inexorável. Essa palavra ela combina muito quando a gente define a vida. Isso não é muito claro na idade de vocês. Não é, até ali os 24, mas vai ficar. Vai ficar. Então, quanto antes você perceber que isso é uma realidade, que a sua opinião ela é muito relativa, ela não vale tanto quanto você pensa que ela vale. Então, o que é mais importante você se instrumentalizar de conhecimentos e vivências e ações que te permitam ler a realidade para você fazer as suas escolhas conforme a natureza, conforme a sua natureza, conforme aquilo que está no seu design, né? Para você ter os seus resultados de sucesso, de primeiro se construir. Quanto antes você entender isso, melhor vai ser, né? Menos enganos, né? Menos enganos e muito mais vitórias para você e para todo mundo. E a frustração, o que é a frustração, pessoal? A frustração, ela é a prova viva de que existe um critério dentro de você. Existe um critério dentro de você. E que ele não é a sua opiniãozinha. Tente ler esse critério o quanto antes. Existem ferramentas para isso. A gente é frustrado quando a gente incorpora na nossa vida, quando a gente tem alguma escolha que é contra a nossa natureza, simples assim. Ou então quando a gente não faz, fica na inércia. Quando você nasceu, por exemplo, cheio de potencial e todo mundo aqui nasceu com algum design, algum potencial para fazer alguma coisa, para ser algo e você não faz. Né? Algumas pessoas conhecem esse gosto amargo, que é o gosto de ver os anos passarem e não sair do lugar. E é por isso que é importante que você, jovem, que tão facilmente é cooptado, né, praticamente raptado por guerras ideológicas, né, que vão só fazer você perder tempo, que você não dê a sua vida a isso, né, que você descubra o seu caminho, quem você é de verdade, né? Então, a sua essência, se você se sente frustrado hoje, das duas, uma. Ou é porque você está tendo atitudes que elas vão contra a sua essência, quem você é, escolhas contra a sua essência, ou a falta de escolha, ou a inércia, né? Você está parado, você é cheio de potencial e está parado. E não pense que esse potencial vai existir pro resto da vida, ele não vai. Se você não exerce, a vida pega de volta, porque a vida é econômica, ela pega de volta, tá? Então, muitas batalhas externas, pessoal, são apenas memes que nos desviam do nosso cultivo exterior. Muitas vezes a gente acha que a gente está lutando por questões tão bonitas, que têm nomes tão legais, né? Como assim, né, professora, não vai ser bom lutar pela causa X ou pela causa Y, é tão bonito e tal. Na verdade, isso está te roubando do seu projeto original, da sua vida, tá? É muito difícil um jovem entender isso, mas eu acredito que alguma minoria vai entender o que eu tô falando aqui, e para essa minoria já valeu a pena, tá? São memes, inclusive memes, pessoal, vão atrás do que significa meme. Meme não é essa caricatura, né, que se faz hoje, um meme, não. Meme é uma ideia viral, uma ideia que ela não tem reversibilidade com o real, ela não é verdadeira, e ela fica se replicando. É uma ideia viral. Gripe não é vírus? Ideia também pode ser viral. E o pior, é uma ideia que ela não tem fundamento na realidade, então ela é uma mentira. Ela é uma mentira. E ela se torna. E a gente pega igual pega gripe. Imagina, que droga, né? Tá? Então vão atrás do que é verdadeiramente conhecimento do meme. Eu conheci essa questão do meme, cara, em 2001. Eu já estava estudando o que era memética. Vai atrás do que é memética, é importante saber. E você vai ver que muitas vezes o que está acontecendo é que nós, ao assumirmos para a gente grandes bandeiras lindas, nomes lindos, né? Nós estamos simplesmente executando um meme, né? Uma ideia que ela não tem reversibilidade com o real, tá? Estamos terminando aqui a nossa conversa de hoje, pessoal. Então, aqui mais uma mensagenzinha, uma reflexão, que é a descoberta da identidade original. Falei muito de semente hoje, porque esse exemplo da semente, ele foi tão importante para mim quando eu era mais jovem e eu, cara, me confrontei com essa questão aí da semente. Chegou na minha vida
alguém falando isso, né, da semente da maçã. Na minha época não era nem da manga, né, que eu fiquei sabendo dessa questão. Aí, um exemplo simplesinho, a manga, a maçã, que ela quer se tornar banana porque acha que banana é melhor, né? Ela nasceu ali, a sementinha de maçã, para ser maçã, mas ela fala, não, banana é muito melhor, né? Banana é mais útil, banana é mais bonito, banana não sei o quê. Aí ela passa, o que que vai acontecer se ela passar a vida inteira tentando ser uma banana? Né? O que que vai acontecer? Esse exemplo, ele é tão rudimentar, ele é tão simples, mas ele foi uma revolução na minha vida. Ele foi uma revolução na minha vida quando eu era jovem. Eu falei, caraca, isso daí explica muita coisa, então, da minha vida, né? Porque eu nasci, gente, com um bichinho carpinteiro e eu falava, cara, eu não quero perder a minha vida, eu quero trabalhar com uma coisa que eu ame. Para mim era muito importante trabalhar com alguma coisa que eu amasse, porque grande parte da nossa vida é o nosso trabalho, né? Então eu queria mesmo trabalhar com alguma coisa que eu amasse, que tivesse a ver comigo, mas o que que tinha, né? Aí eu, por que que muitas vezes eu fazia alguns estágios, na época era muito nova, eu sentia que não era aquele meu caminho, né? Aí eu percebi, para mim foi um clarão. Eu falei, bicho, eu sou uma semente de maçã que tá tentando ser banana aqui, né? Literalmente. E aí eu fui atrás de perceber que eu era semente do quê, né? E aí eu comecei a fazer algumas tentativas, inclusive, de trabalhos, né? E aí eu ia percebendo que quando eu fazia determinados trabalhos, eu me sentia mais feliz, eu era mais competente e ganhava mais dinheiro e tinha muito mais realização. Outras coisas que eu fazia, por mais que me falavam que era melhor, né? Eu não era tão competente naquelas coisas, eu sentia um vazio e o dinheiro nem vinha dali tanto, né? Então, pessoal, é matemática mesmo. E assim, é uma grande lógica. A verdade é essa, é uma grande lógica. E fazendo e me expondo a determinadas experiências, né? Arregaçando mesmo as mangas da blusa e ó, indo para a luta aí da vida, a gente vai tateando e vai descobrindo o que é para nós e o que não é de uma maneira muito simples, não tem mágica não, né? Realmente as coisas, a gente partindo para a ação, tendo coerência, a ação vai te mostrar quem você é. A ação, experimentando aqui, ali, né? E aí você vai começar a perceber através do seu critério. Lembra que eu falei que a verdade é a gente mesmo lá dentro da gente? Você vai ser o critério, né? E aí, aquela questão de tornar-se aquilo que você cultiva. Então, como que você está se cultivando, né? Como que a gente está se cultivando? Sobretudo os jovens. Como que ele se cultiva? Com que conhecimentos? Com que músicas? Com que gostos? Com que leituras? Né? Com que mestres? Você está se cultivando com o quê? Né? Então, aí é desesperador, muitas vezes, essa questão e essa reflexão, porque faz ver o tempo perdido, né? O tempo que está se perdendo. E também deixo a reflexão para todos nós, da gente pensar o que nutre você? Né? O que nos nutre? O que está te nutrindo? Então, é uma reflexão que eu volto muito para os jovens, porque eu acredito que a juventude, ela ainda tem tempo, sabe? Ela ainda tem tempo. E para a nossa humanidade é importante que a juventude acorde, né? Que ela seja ela mesma. Não é usar a juventude para construir pautas sociais, não é nada disso, sabe? É dar espaço e dar a chance para os jovens de serem quem a natureza fez eles para serem mesmo, cada um ali na sua área, cada um no seu projeto, né? Vamos ser jovens muito mais sadios, muito mais felizes, e eles sim vão construir uma humanidade muito mais coletivamente, né? Já que a gente gosta tanto dessa palavra, socialmente mais evoluída, tá? Queridos, e aí, para terminar, a nossa conclusão é de que a vida é magnífica, né? A vida é muito bonita. E aquela frasezinha, né, que criança fala, porque a vida é bonita, mas é mesmo, é bonita mesmo. Mas não é fácil não, gente. Não é fácil. Como diz também um outro cara que eu admiro bastante, chamado Guto Galamba. Ele é bem engraçado. E ele fala que a vida não é um morango mergulhado na Nutella. Ela é um limão, uma coisa assim. A vida não é um morango, a vida é um limão. Provavelmente, né, ele tem razão, bastante razão. A gente começa a perceber isso com a idade, não tem jeito, né? E só que também a gente não tem como negar que ela é linda. E uma das coisas mais interessantes que a gente vai percebendo com o passar do tempo, uma vez me perguntaram o que eu acho, eu tinha medo da morte, né? Perguntaram se eu tinha medo da morte. E aí eu falei que a minha percepção em relação à morte, sabe o que que é, gente? Eu não sei se vai ser, se esse conceito, né, se essa minha percepção vai ser essa para sempre ou se eu vou mudar. Eu acho que eu vou mudar daqui para frente, que eu vou aprender mais, né? Espero aprender mais sobre a vida, sobre essa questão do fim da existência, mas é um grande lamento, porque foi muito bom viver. É muito bom viver. Né? Apesar de todo o sofrimento, porque eu passei muito sofrimento, eu acredito que você também passou muito sofrimento, como eu me expus a muita coisa, né? Eu fui para fora do país, eu saí da minha casa, eu troquei de profissão algumas vezes, né? Cara, eu passei muita coisa, e eu tenho certeza que você também. Quando a gente se expõe assim,
né? Vamos dizer, sem nenhum colchão de salvamento. Sabe quando alguém pula assim, né? E não tem nenhum colchão de salvamento? Quando você se joga mesmo nas situações da vida, com coragem, nem tudo dá certo de primeira, então tem muito sofrimento. Então, apesar dos sofrimentos e das dores, dos sacrifícios, a gente vê que a vida é maravilhosa. Então, foram tantas coisas maravilhosas que eu conheci, tantas pessoas lindas que passaram pela minha vida e continuam passando, quantos sentimentos, né, incríveis a gente vivenciou, quanta coisa linda, né, eu tenho na minha vida. Nossa, os meus sobrinhos que eu gosto tanto, né, o conhecimento, né, o conhecimento que eu fui atrás na minha vida, e olha, não foi só dentro das faculdades. Os maiores conhecimentos e os mais valiosos que eu encontrei, aqueles que me revelaram ali pela frestinha da vida, um pouco da verdade, né? Porque eu acredito que o ser humano, ele pode até não ter condição psíquica de abarcar toda a verdade, mas a gente pode olhar pela fresta. A gente consegue olhar ali um pouquinho pelo buraco da fechadura, ó, grandes coisas. Acho que a vida deixou ali uma ponta solta dentro da gente, que a gente consegue sim observar grandes alturas de verdade, grandes alturas de verdade. Não é exatamente pela racionalidade, mas a gente consegue. Então, todos esses prazeres, o flamenco, eu danço flamenco há muito tempo, né? O flamenco, ele me deu contato com emoções muito intensas, assim, da vida. As viagens que eu fiz, eu acho que eu conheci uns 50 países, conheci muita coisa. Os anos que eu morei fora, morei na Itália, morei na Rússia, os amigos que eu fiz ao longo da minha vida, os meus cachorros, né, a convivência com os meus cachorrinhos, tanta coisa linda, as paisagens que eu conheci, tanto aqui no Brasil quanto fora. Então, viver é maravilhoso, né? Viver é maravilhoso. E eu acho que, então, quando a gente fala assim do fim, né, da existência, dá é um lamento, porque a gente não sabe, né, exatamente o que acontece em relação à continuidade do ser, né, fora da existência, porque nós somos seres na existência, né? Como seria e como será o ser fora da existência, né? Não se tem tanto conhecimento sobre isso ainda, né? Eu, no meu caso, mas espero ter daqui para frente. Eu ainda quero estudar muito, quero sentir muito a vida, quero tentar entender mais. Mas essa parte daqui parece muito legal, né? A vida aqui na Terra foi top, gostamos muito. Então dá uma sensaçãozinha de saudade, de lamento. É muito bom, né? Então vamos aproveitar enquanto nós estamos aqui, nesse tempo que é um tempo limitado. Então a reflexão de hoje, pessoal, ela fica como mensagem para os jovens, né, que chegarem a escutar esse vídeo. Espero que para vocês seja uma reflexão importante. Algumas dessas reflexões eu tive acesso a elas, né? Eu fiz essas reflexões quando eu era da sua idade ali, entre 14 e 24. Então, se você tem essa idade, olha, tem verdadeiros tesouros aqui nessa conversa. Escute ela com seu coração, com a sua alma. E se ela tiver ressoado aí dentro de você, saiba que é um convite para você dar um mergulho aí dentro de você e descobrir a sua verdadeira autenticidade, né? Tá bom, meus queridos? Então é isso. A gente finaliza aqui com essa conversa de hoje. Nada mais significativo do que ter essa conversa bem no dia 1º de janeiro, né? 1º de janeiro, onde nós fazemos uma marcação do tempo. A gente falou tanto do tempo hoje, né? Então, hoje nós marcamos o tempo, vamos ter mais um ano aí de vida para preencher com coisas boas, para buscar aquilo que nos realiza de verdade, né? Lembrando sempre que o nosso tempo aqui é limitado. Tem uma frase acho que é do Marco Aurélio, né? A Lucilena sempre fala, que ela parece meio mórbida, mas é uma frase muito importante, que fala ter a morte como companheira. Parece péssima, né? Mas não é. Porque quando a gente lembra que a gente não vai ser para sempre, vem uma certa responsabilidade em fazer o dia valer a pena. Então é isso que eu desejo para vocês, que cada dia vale a pena desse novo ano, que você construa coisas que tenham sentido para você, que você se torne a árvore que você nasceu para ser. Descobre para que você nasceu para ser. É árvore de quê? Porque eu tenho certeza que vai ser muito prazeroso você encontrar a sua terra certa, a sua água certa, né? Os seus ventos certos para te ajudar a se tornar uma árvore frondosa, cheia de frutos para todos nós. Lembre só quantas pessoas podem ser ajudadas pelo que você se tornará. Um beijo grande, feliz ano novo!